Bom, gente, então, continuando o tema ah, da parte um dessa aula, nós finalizamos com esse tipo de sinalização celular, né? Inclusive para demonstrar a capacidade informativa dos açúcares, né? Agora nós vamos tentar sistematizar melhor o que é sinalização celular. Lógico que isso aqui é uma introdução ao tema, né? Esse tema é bastante complexo, ele pode ser resumido até a um curso, né? Só sobre esse tema. Então nós vamos dar o arcabouço para vocês entenderem, né? E poderem, se quiserem, né, se aprofundar de forma independente nesse tema. Porque a sinalização celular tem vários níveis de profundidade, né? Nós podemos explicá-la de uma forma molecular ou de uma forma bioquímica, né? E daí, quando se entra na parte da bioquímica, fica um pouco mais difícil, né? Não difícil, mas talvez não tão relevante aqui para o nosso momento, tá bom? E eu perderia muito tempo também. Então, como eu já falei para vocês, eu vou dar o arcabouço para vocês poderem se aprofundar se isso for a vontade de vocês. Eu creio que essa é a minha função como facilitador aqui no ensino superior, né? Tá bom? Bom, as células, elas não são blocos parados, né, de construção, não são coisas estáticas, né? Elas se comunicam, né? Além de se comunicarem, ela pode ser composta, uma célula pode ser um ser vivo, né? Ela consegue detectar o que ocorre ao seu redor e pode também responder a vários estímulos. No caso aqui, como nós vamos abordar os metazoários, ou seja, os animais que possuem tecidos e órgãos, como nós, por exemplo, elas também podem comunicar uma célula com a outra, tá bom? Com suas vizinhas, ou uma célula muito longe dela pode se comunicar com outra através da corrente sanguínea como veículo, né? E através, na verdade, de substâncias chamadas hormônios, como nós vamos estudar bastante em outras aulas, né? Principalmente na histologia. Geralmente eu diluo esse tema que eu estou me aprofundando um pouquinho mais esse ano, porque como eu não estou acostumado com essa configuração de aula, então não estou conseguindo ter a desenvoltura que eu tenho em sala de aula, tá bom? Então, e como não há estudantes perguntando nada, então não tem como eu dar, às vezes eu engancho coisas que nós vamos ver mais para frente, ou diluo um capítulo todo em várias aulas, com diferentes temas, né? Essa introdução à sinalização celular aqui, esse tema aqui possui um capítulo, só um capítulo no Junqueira sobre ele, tá bom? Por que que nós estamos vendo isso aqui dentro desse tema que é membrana plasmática, estrutura, função e especializações? Porque é na membrana plasmática que ocorre praticamente toda a comunicação celular. Já os processos subsequentes, os processos que a comunicação celular vai desencadear, ocorrem geralmente no citoplasma ou inclusive podem ocorrer lá no núcleo celular, né? Então, por isso que nós estamos tratando o tema aqui, esse tema aqui nesse tópico membrana celular, porque
toda a comunicação ocorre em proteínas, através de proteínas específicas que nós temos na membrana celular, que são chamadas receptores celulares. Tá bom? A comunicação das células, ao contrário da nossa, ela é bastante sucinta e direta, não tem muita abertura para interpretações. Ou seja, tem que ser uma linguagem objetiva e bastante livre da interpretação, ou seja, é uma linguagem bastante precisa e direta. É como se fosse os sinais de trânsito, né? Proibido parar e estacionar, proibido virar à direita, a velocidade máxima aqui, nesse caso, de 80 km por hora, etc. Então, ela possui um sistema aqui de símbolos e sinais que são traduzidos em fenômenos metabólicos nas células. E cada sinal aqui é específico, né? Ou cada grupo de sinais é específico para um conjunto de células. Então, nem todas as células possuem todos essa linguagem aqui de sinais. Elas até possuem potencialidade para ter, né? Porque toda célula possui o mesmo genoma, as células somáticas do nosso corpo, mas nem todas possuem os mesmos genes ativados, né? E nem todas respondem a um determinado ligante, que a gente chama, ou um determinado estímulo, ou elas podem responder ao mesmo estímulo de forma diferente, ou elas podem simplesmente não responder porque elas não possuem a linguagem para entender esses sinais aqui. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então, para desenvolverem as suas funções, as células interagem com sinais químicos e físicos do ambiente externo e com outras células, né? Como eu já falei para vocês, nos metazoários, no nosso caso, essa comunicação é importantíssima para o funcionamento e coordenação dos diversos órgãos que compõem nosso organismo, né? Porque essa comunicação aqui, principalmente a que a gente vai abordar nesse momento, é uma comunicação hormonal, né? As células realizam essa comunicação através de proteínas ou outras moléculas, né? Através de proteínas encontradas na membrana plasmática, né? Como vocês estão vendo aqui, essa proteína transmembrana aqui, que na verdade é um receptor, que a gente chama, né? Membranoso, né? Da membrana, né? E a comunicação entre elas deve ser muito específica e nada subjetiva. Então, eu tenho um receptor com essa linguagem aqui, ele só vai responder a um ligante que consiga complementar essa linguagem aqui, ou seja, no modelo que a gente chama de chave-fechadura. Chave-fechadura, tá bom? Por exemplo, às vezes muitos vírus e outros patógenos possuem a bendita chave e conseguem entrar, por exemplo, enganar a célula, né? Como é o caso do SARS-CoV-2, né? Do coronavírus, né? Ele tem aquelas proteínas spike lá que conseguem enganar o receptor das células epiteliais, né? Principalmente das células epiteliais do tecido pulmonar. Esse receptor aqui, então, que nós chamamos isso aqui de receptor, então quando nós falamos de sinalização, necessariamente a gente tem que sempre lembrar de duas coisas, do receptor e dessa substância aqui, dessa molécula aqui, que pode ser uma proteína
ou pode ser uma outra molécula, que se chama ligante. E que o ligante sempre é complementar ao receptor, de forma que haja um encaixe específico aqui que nós chamamos de chave fechadura. Vocês já devem ter visto isso no colégio, né? No momento que há a ligação ao receptor, esse receptor ele vai promover vários processos aqui, às vezes mais de um, ou gerar o que nós chamamos de segundo mensageiro, que vai começar a provocar a ativação de uma cascata de reações entre enzimas e proteínas, e essa célula vai então promover uma resposta. Bom, a resposta podemos ter vários tipos de resposta, de uma forma bem simplificada, né? Bom, o que nós temos geralmente na sinalização celular, né, entre os metazoários, né, nós temos uma célula que envia o sinal, ela fabrica esse sinal e envia, geralmente são hormônios, né, como vocês estão vendo aqui, a sending cell, né, a célula que vai enviar o sinal, e uma célula que recebe, né, ou célula-alvo, né. Vocês podem ver aqui que nós temos dois tipos de célula-alvo. Uma célula, dois tipos de célula, desculpa. E uma célula possui um receptor de membrana específico para esse ligante, e essa célula que não possui o receptor para esse ligante. Então, logicamente, se ela não tem um receptor para esse ligante, ela entende que ela não consegue entender a informação desse ligante. É como se ele estivesse falando uma outra língua que ela nem imagina, que ela nunca aprendeu e que seja muito diferente da nossa, e não consegue entendê-lo. E se ela não consegue entender, ela se comporta como se ele não existisse, né? Como muita gente ultimamente, né? Então, uma vez que haja um ligante específico, né, e complementar ao receptor, isso vai causar uma cascata de eventos, né, e provocar uma resposta nessa célula. A resposta da célula pode ser as respostas das células podem ser várias, né, desde a divisão celular até fabricação de síntese de outras proteínas, etc. Bom, vamos ver aqui então. Então, que fique claro, né, que quando se fala em mecanismos moleculares da sinalização celular, eu tenho sempre uma célula receptora. Antes eu tenho aquela célula que vai enviar a produtora, né, a emissora do sinal. Eu tenho a fechadura, que é o receptor, e a chave, que é o ligante, que é o sinal que foi enviado pela célula emissora, vamos dizer assim. Isso, uma vez o receptor ligado, ele vai causar uma cascata de respostas, aqui através de vários processos bioquímicos, que podem ser desde fosforilação, pode ser através do AMP cíclico, pode ser através do cálcio, enzimas vão ser ativadas aqui. Lembrando, aqui eu pus importante, plasticidade molecular, porque dependendo do que for acoplado ou desacoplado aqui nesta enzima aqui, ela vai ser ativada ou desativada. E a ativação ou desativação das enzimas geralmente ocorre devido a uma mudança da sua conformação tridimensional.
E se as proteínas não tivessem essa maleabilidade ou essa plasticidade, todos esses fenômenos não ocorreriam, tá bom? As mensagens, então, os mensageiros químicos, então, retransmitem o sinal, né? Então, eu tenho um sinal aqui e eu tenho a retransmissão do sinal no citoplasma ou no núcleo celular da célula, né? Aqui a coisa não é tão simples assim o processo, né? Nós temos geralmente ele não é tão simples assim, né? Então aqui é o caminho da transdução, né? As aventuras do sinal do caminho de um caminho de transdução, né? Bom, se eu tenho aqui um receptor, mas não tenho ligante, toda a cascata aqui de eventos que vão acontecer dentro da célula, que poderiam acontecer dentro da célula, não vão ocorrer, né? Porém, se eu tenho receptor, se eu tenho ligante e o receptor, né, específicos um para o outro, né, ele inicia-se então a ativação do processo, né? E esse processo pode ser bastante complexo, né? Geralmente ele envolve outras proteínas que estão aqui no lado interno da membrana plasmática, como vocês estão vendo nesse quadro aqui, e outras enzimas vão ser ativadas e todo o processo então vai ser ativado e produzir então uma resposta. Bom, em termos bioquímicos, há vários mecanismos moleculares para ativação e desativação de sinalizações celulares, né? Geralmente, as células podem responder de forma diferente aos mesmos agentes de sinalização. Por quê? Por causa da diferenciação celular, né? Uma célula, por exemplo, do intestino, do músculo liso, não tem o mesmo conjunto aqui de sistemas que uma célula da musculatura cardíaca, por exemplo, ou da glândula salivar, por exemplo. Apesar de todas as células, repito novamente, apesar de todas as células terem o mesmo genoma, o conjunto de sistemas aqui que dá a especificidade da célula e os receptores, eles são diferentes, tá bom? Porque ao longo da diferenciação celular, elas vão expressando genes específicos e inativando genes não específicos. E isso resulta num conjunto de receptores diferentes para células diferentes e um conjunto e uma maquinaria aqui que vai provocar aquela cascata de reações, ela vai agir de uma outra forma dentro do conjunto orgânico, vamos dizer assim, da célula, tá bom? Então nós temos três tipos eu vou falar nos mais comuns, né? Os três tipos de processos bioquímicos e moleculares que as células geralmente utilizam. Um deles é chamado fosforilação. Fosforilação, como o próprio nome diz, fósforo, né? E esse sufixo aqui quer dizer adição. Então, a fosforilação geralmente é a adição de um grupo fosfato a uma proteína ou enzima. Quando se liga aqui o grupo fosfato, ocorre uma mudança tridimensional dessa proteína e ela pode ser ativada ou desativada
mas vamos falar isso daqui um pouquinho mais para frente. Nós temos a liberação de íons cálcio nas células. O cálcio funciona como um segundo mensageiro, por exemplo, na contração muscular e nas células nervosas, né? Então, o cálcio ele tem um papel aqui de sinalizador celular e que nós vemos bastante isso aqui na histologia, quando a gente fala sobre o mecanismo de contração muscular. Mas lembrando agora um pouco mais, a gente vê também citoesqueleto quando a gente fala sobre actina e miosina. E nós temos o AMP cíclico, que nada mais é do que um nucleosídeo. Não sei se vocês se lembram da diferença do nucleotídeo com o nucleosídeo. O nucleosídeo aqui, no caso, ele só tem um grupo fosfato e ele tem uma modificação aí na sua molécula, se tornando o AMP cíclico, tá? Bom, então vamos ver. Então, como eu estava dizendo para vocês, nós temos esses mecanismos aqui para sinalização celular. A fosforilação geralmente é a ativação, o acréscimo aqui de um fósforo através de uma enzima chamada quinase. A quinase é uma família bem grande de enzimas e elas estão muito ligadas à sinalização celular e aos processos metabólicos da célula. Como vocês estão vendo aqui, essa proteína possui uma região aqui em azul onde vai se acoplar o grupo fosfato. E esse fósforo vem do ATP, que possui 3 grupos fosfatos aqui. Através dessa quinase, um dos grupos fosfatos se ligará a essa proteína aqui, que então nós chamamos de proteína fosforilada, e essa proteína vai mudar sua conformação e vai se tornar ativa. Ou, em alguns casos, ela pode ser desativada, né? Esse mecanismo de fosforilação na sinalização celular é bem conhecido no processo de ativação do hormônio de crescimento de células epiteliais, mas nesse momento nós não vamos nos aprofundar muito, tá bom? Os íons cálcio são essenciais, né, para ocorrer a contração. Eles interferem em proteínas que nós chamamos, eles expõem o sítio ativo da actina para a miosina, tá bom? Porque até então estava ocupado por proteínas chamadas troponina e tropomiosina, mas também nós não vamos falar muito nisso aqui, nesse momento, tá bom? E nós temos também o AMP cíclico. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que nem sempre o ligante ele precisa passar através de um receptor de superfície, como nós chamamos esses receptores clássicos aqui. Há vários tipos de receptores. Os receptores que eu estou mostrando para vocês são de superfície, tá bom? O ligante, quando ele é hidrofóbico, ou quando ele é um óleo, por exemplo, ele pode passar diretamente aqui pela membrana plasmática, que é o caso, por exemplo, dos hormônios esteroides. É o caso, por exemplo, da vitamina D, que é sintetizada lá na pele com a ajuda da luz solar e carreada através do sangue para as células que necessitam dessa vitamina aqui. Ela tem que ser encapada
por proteínas, né, que são hidrofílicas, uma vez que a vitamina D é um óleo e ela é hidrofóbica. Chegando aqui próximo à célula, ela passa, a vitamina D consegue passar aqui, pois ela é hidrofóbica, tá bom? E daí ela vai ocasionar uma série de reações aqui, principalmente relativas à absorção de cálcio, etc. Outras substâncias que passam direto aqui são os hormônios esteroides, né? O estradiol, a testosterona conseguem passar direto aqui pela membrana plasmática. E daí vão provocar as reações que, dependendo do conjunto, né, de sistemas que a célula possui, eles vão desencadear um tipo de reação. Sempre tem que lembrar que, tão importante quanto a presença de um receptor específico para um ligante, nós temos sempre que pensar no qual é o conjunto aqui de moléculas que podem ser ativadas ou desativadas em uma determinada célula, uma vez, novamente, que nem todas as células possuem todos os genes ativados, né? Tudo bem. Uma outra substância que passa aqui é o ácido nítrico. Tá? Ácido nítrico não, tô louco. Se passar o ácido nítrico aqui, nós estamos porco, né? É o óxido nítrico, tá bom? É um gás e ele age como ligante, né? Por exemplo, né, a droga nitroglicerina trata de doenças do coração, desencadeando a liberação do óxido nítrico, NO, tá? Dilatando os vasos para restaurar o fluxo sanguíneo do coração. O óxido nítrico tem se tornado melhor conhecido recentemente porque a via que ele afeta é alvo de medicamentos prescritos para disfunção erétil, como Viagra, por exemplo. Então, uma das aplicabilidades do óxido nítrico, tá bom? Então, ele provoca uma certa dilatação dos vasos, com esse próprio remédio Viagra. Ele causa uma dilatação específica, né, do corpo cavernoso, do pênis dos meninos, e consegue, então, provocar, no caso de pessoas que têm problemas eréteis, né, disfunções eréteis, uma ereção regular, né, vamos dizer assim, né? Tá bom? Eu não recomendo ninguém utilizar se não tiver disfunção erétil, tá bom? Eu não conheço, não sei se tem contraindicação. Posso até dar uma olhadinha na bula, se vocês quiserem dar uma olhada, por aí vocês me informem. Vocês sabem que o Viagra, ao advento do Viagra, aumentou a incidência de HIV em homens com mais de 60 anos, né? Porque até então não tinha, né, um problema, uma solução para o problema, né? E com a solução do problema, então os homens com mais de 60 anos tornaram-se bastante ativos sexualmente, né? E por descuido, né, sem usar a bendita camisinha, adquiriram o vírus. Tá bom? Nós temos, então, voltando ao assunto, nós temos dois tipos de ligantes, né? Que obedece à lógica e que obedece à lógica OU. Então, os dois tipos de células que obedecem à lógica E e à lógica OU. Essas células que obedecem à lógica E, elas precisam de dois ligantes diferentes que se acoplam logicamente a diferentes receptores, e só assim a maquinaria intracelular da célula vai ser ativada, né, e vai produzir uma resposta, então, né?
Então, somente quando é fosforilação por duas vias, no caso aqui a fosforilação por duas vias, ocorre a ativação dos processos de sinalização celular dentro da célula, e isso aqui faz com que ocorra uma resposta celular. Ou temos também o OU, né? O OU é quando tanto faz se o receptor, se o ligante se liga a um receptor A ou se um outro ligante se liga ao receptor B. Contanto que um deles seja ativado, a célula consegue ser fosforilada e somente essa fosforilação, a célula não, a proteína, né? Somente essa fosforilação é suficiente para causar a resposta. Tá bom? Então, essa parte aqui dos mecanismos moleculares, eu estou mostrando, ele é muito simplesinha mesmo. Eu estou dando de uma forma muito simples, peço até desculpas, mas realmente a gente não pode se aprofundar muito nisso aqui, mesmo porque eu acho que não é da minha área, né? Eu tenho certeza que outros professores vão abordar isso aqui muito, né? Mesmo porque influencia nos fatores genéticos, fatores bioquímicos, tudo isso aqui, tá bom? Vamos lá. Bom, com relação, então eu ainda continuo falando dos metazoários, né? Eu estou falando do organismo do ser humano, tá bom? Com relação, então, a sinalização celular ela pode ser dividida em 4 tipos, tá bom? Com relação à distância percorrida pelo estímulo hormonal. Quando o estímulo hormonal é muito próximo, ou seja, a célula que emite o sinal, a célula emissora ou o ligante é muito próximo da célula que vai receber o estímulo, da célula-alvo, nós temos então um tipo de sinalização que nós chamamos de parácrina, né? Aqui, por exemplo, vocês estão vendo que a célula que emite sinal, ou seja, aquela que produz e libera o ligante, está muito próxima, é praticamente vizinha da célula que vai responder esse sinal. Isso ocorre, por exemplo, muito em células intestinais, né? São células neuroendócrinas, aqui foi subdividido, mas é uma espécie de secreção parácrina aqui. Os enterócitos, eles funcionam, os hormônios funcionam localmente ao longo do intestino, em células muito próximas, né? Nós temos a sinalização sináptica, é uma sinalização ultra especializada, que é a produção de neurotransmissores aqui por uma célula nervosa aqui, que vai emitir esse sinal, que pode ser acetilcolina ou a noradrenalina, e a próxima célula aqui, que vai ter o receptor aqui para esses neurohormônios, que são os ligantes, né? Que é o dendrito da próxima célula aqui, uma célula nervosa aqui. Tá? Então, a liberação aqui de neurotransmissores vai fazer com que essa célula fique excitada ou que ela produza um outro tipo de resposta, né? Essa sinalização celular aqui, ela pode ser enganada, tá bom? Por exemplo, hoje em dia, né, ainda mais nos nossos dias, né, muitas pessoas têm problemas psicológicos sérios, que às vezes não só a análise cognitiva não adianta, né? Não só a terapia não adianta. Então as pessoas precisam tomar medicamentos para dar uma animada. Os medicamentos
eles agem aqui na permanência dos ligantes nessa fenda aqui, que nós chamamos de fenda sináptica. Porque esses ligantes aqui, não está demonstrado aqui, uma hora eles perdem afinidade por esses receptores aqui e voltam à célula nervosa, eles são recaptados. Então, nós temos vários tipos de medicamentos que eles provocam uma demora da recaptação dos neurotransmissores. Eles podem causar uma demora na recaptação da serotonina, que é um neurohormônio, ou podem causar uma demora na recaptação de noradrenalina, que é um neurotransmissor. Nós temos a autócrina, o próprio nome diz, né? Ela se autoestimula, tá bom? Então, essa sinalização aqui, a célula desempenha duas funções, tanto como emissora como a alvo, e se autoestimula. Nós vemos muito isso no sistema imunitário, tá bom? Quando as células precisam se dividir rapidamente, sintetizar anticorpos e se dividirem também para ficar como células de memória. Isso nós vamos ver mais para frente, talvez só lá na histologia, tá bom? Geralmente interleucinas que estão relacionadas aqui. Nós também temos as sinalizações neuroendócrinas, ou seja, esse neurônio aqui, ao invés de ele se comunicar com receptores, né, os ligantes desse neurônio aqui, ao invés de se ligarem a receptores de um outro neurônio, eles podem se ligar a músculos e glândulas, né, provocando então uma reação aqui, tá bom? Por exemplo, a noradrenalina, ela, quando liberada na musculatura cardíaca, faz os batimentos cardíacos aumentarem, né? Já a noradrenalina, já na glândula salivar, quando se liga aqui, faz com que a célula diminua a sua função. Então, é por isso que quando você está muito adrenérgico, como a gente diz, você está com o coração pulsando e a boca seca, tá bom? Mas a gente trata tudo disso, bastante dessas coisas na histologia. Deixa eu ver. E daí nós temos a comunicação à distância, vamos dizer assim. Não a educação à distância, mas a comunicação à distância, que envolve os sinalizadores, que são geralmente glândulas endócrinas, que produzem hormônios, e esses hormônios vão para a corrente sanguínea. Então, às vezes, a célula que produz o ligante, a célula sinalizadora, ela pode estar bem distante da célula-alvo, porque ela tem essa estradinha aqui, ou seja, ela tem essa rodovia que é a corrente sanguínea. Então, a distância não importa muito e, às vezes, também o estímulo não precisa ser imediato, tá bom? Geralmente, as comunicações, as sinalizações celulares parácrinas, elas precisam de estímulo rápido. Por isso que elas são próximas da célula-alvo. As células sinalizadoras são próximas às células-alvo. E nós temos também uma sinalização, que eu já vou falar daqui a pouco, que é por contato. Tá bom? Ou seja, não há intermediários aqui, não há espaço intercelular aqui e não há tampouco há vasos sanguíneos aqui. As células se comunicam diretamente uma com a outra.
através de proteínas, né? Essas proteínas são chamadas de gap junctions, ou eu não lembro o nome em português agora, me fugiu da memória, junções de comunicação, desculpa, que são canais aqui, proteínas em forma de canais aqui, e, por exemplo, no caso do coração, faz com que ele funcione como um único órgão, como um sensício, vamos dizer assim, porque todas as células possuem milhares desses canais aqui. E uma vez que é recebido um estímulo, o coração recebe um estímulo, cálcio, que é extremamente importante para a contração muscular, ele é liberado em todas as células através da passagem por essas proteínas aqui chamadas gap junctions, e imediatamente em todas as células. Então a célula funciona como um sensício, né, como se fosse um único órgão. Essa comunicação, então, é por contato, tudo bem? Essa comunicação é aparácrina, né, muito próxima uma da outra. Essa comunicação é autócrina. Essa comunicação é a sináptica, que ocorre entre dois neurônios, né? E temos as comunicações neuroendócrinas que não estão representadas aqui, que é quando há a comunicação de um neurônio com um músculo ou uma glândula, tá bom? Então, continuando aqui, como já foi falado, né? Quando a distância percorrida pelo estímulo hormonal não é próxima, então nós temos a comunicação através dos hormônios endócrinos, tá? E quem produz hormônios endócrinos geralmente são células endócrinas, e nós temos várias dessas células endócrinas aqui, que produzem ligantes ou hormônios que vão para a corrente sanguínea e atingirão a célula-alvo, dependendo se ela tem aqui o receptor específico, que não está representado aqui, tá bom? E quando eu tenho as células que entram em contato direto, né? Aqui eu já dei um exemplo, né, das junções de comunicação aqui, né, que elas são abundantes, por exemplo, nos miócitos, né, nas células da musculatura cardíaca, e faz com que o órgão funcione como um sensício. Elas também estão presentes entre células chamadas osteócitos, que são as células que fabricam o nosso osso. Porque quando o osso está crescendo, ou mesmo durante o nosso desenvolvimento, a peça óssea ela tem que se comportar como um único órgão, senão a gente ficaria tudo deformado, né? Tá bom? E nós temos aqui na biologia, no sistema imunitário, uma célula chamada natural killer, né? Que é essa célula aqui, ela pode se ligar a uma outra célula, né? Perceber se essa célula aqui faz parte do self, ou seja, se essa célula aqui ela é uma célula do próprio organismo, ou se ela é uma célula que está desvirtuada. Geralmente é uma célula tumoral aqui, ela modifica a sua comunicação. A célula tumoral ela deixa de ser uma célula que colabora com as outras, né? E se torna meio anárquica, como o povo diz, né? Apesar do anarquismo significar uma coisa completamente diferente, né? Então a célula tumoral ela muda todo o seu sistema de comunicação. As células natural killer vocês veem aqui que esse ligante aqui é redondinho e esse receptor aqui é uma base de uma pirâmide. Então a célula natural killer fala assim, opa, essa célula aqui não está legal, não pertence ao corpo, nós não estamos reconhecendo. Então ela lança aqui o que nós chamamos de nucleoporinas,
ou seja, é como se fossem balinhas mesmo, né? Essa célula natural killer é meio que bolsonarista, ela é armamentista, né? Ela envia porinas aqui que vão, não é nucleoporinas, não, são porinas, desculpa, que vão perfurar essa célula aqui mesmo e vão matar essa célula aqui, por isso que essa célula se chama natural killer. E daí vão vir uns macrófagos aqui e fagocitar o resto morto dessa célula. Tudo bem? Espero que vocês estejam entendendo. Vamos lá? Então, todos os processos celulares são mediados via receptor e ligante, né? Que no caso aqui nosso que a gente bateu bastante na tecla são hormônios, né? Então eu tenho sempre essa sequência de eventos, né? Eu tenho a célula que emite o sinal, a célula emissora do sinal, que produz o ligante, que geralmente é um hormônio. O ligante tem que ser específico ao receptor da célula que ele vai estimular. Uma vez que haja a associação do receptor com o ligante, nós temos então eventos intracelulares e resposta das células, né? As respostas, como eu falei para vocês, podem ser muitas, né? Pode ser funções especializadas, como movimento, morte celular, inclusive apoptose ou de defesa. As respostas podem estar envolvidas com a sobrevivência, com a proliferação, o crescimento e a diferenciação celular, inclusive, porque eu não falei sobre a metilação, que é um outro tipo de sinalização celular no núcleo da célula, né? Mas vocês vão ver bastante isso com a professora de embriologia, porque a metilação é um processo de diferenciação celular, tá bom? Então aqui só mostrando para vocês que a célula pode ser sinalizada para morrer, e daí existe isso aqui se chama morte celular programada. A célula pode ser ressinalizada para sobreviver, também tem essa aqui, né? Mesmo num ambiente inóspito. A célula pode ser sinalizada, como vocês veem aqui, para sobreviver e proliferar-se, né? Ou seja, para se dividir, né? E a célula também pode ser sinalizada para diferenciar uma outra completamente diferente. Nesse caso aqui, geralmente ocorre um processo chamado metilação, mas já no DNA, tá bom? Vocês vão ver bastante isso em embriologia, eu tenho quase certeza disso. Vamos lá. Bom, bem, gente, quando eu começo a abordar essa última parte aqui do nosso tema principal, que são as especializações da membrana, geralmente eu aviso aos meus estudantes que o Junqueira ele é meio monocromático, né? Coitado, falando assim. Eu tenho até uma foto com ele, inclusive, mas ele não está entre nós mais, né? Monocromático, por quê? Porque geralmente todos os exemplos de glicocálice, etc., né, de especializações da membrana, ele usa um único tipo de célula, que são as células intestinais, né, absortivas. São as células que forram o nosso intestino, tá bom? Porém, elas realmente são ótimas, né, como exemplo, mas existem todas as outras células possuem, numa medida maior ou menor, tudo que nós vamos abordar aqui, tá bom? Morfologicamente, as membranas são semelhantes às membranas celulares, né? Como vocês estão vendo aqui, ao microscópio eletrônico de transmissão aqui embaixo, elas parecem como estruturas trilamelares, tá bom? Duas lâminas escuras e uma central clara.
Aqui eu sempre faço uma pegadinha com meus estudantes, né? Essa estrutura trilamelar que aparece ao microscópio se chama unidade de membrana. E foi a primeira vez que se viu a membrana plasmática, né? E que se aventou que ela possuía as porções hidrofílicas voltadas para o citoplasma e para o meio externo, o espaço intercelular, e as porções hidrofóbicas aqui dentro. Então, na verdade, eu tenho aqui, nesse círculo aqui, duas unidades de membrana. A membrana plasmática da célula A, por exemplo, ou da célula aqui embaixo, que são um recorte, né? Uma micrografia eletrônica de transmissão do recorte de duas células aqui. E uma micrografia eletrônica e uma célula B que é no superior aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um aumento aqui. Geralmente, quando eu estou dando aula, eu consigo aumentar isso aqui e mostrar para os estudantes, mas quando eu estou gravando esse vídeo, ele não está obedecendo. Deixa eu só dar uma olhada aqui, peraí. Não, realmente ele não está obedecendo aqui. Não vai obedecer. Bem, isso aqui, nós temos uma aula prática bem abrangente sobre isso aqui. Nesse momento vocês vão começar a ver estruturas em esquemas, estruturas em micrografia eletrônica de transmissão varredura e como é a estrutura em microscopia óptica ou de luz, tá bom? Eu geralmente falo que essa aula prática é um meme, né? Como deveria ser, ou como você esperaria ser e como é, né? Porque realmente a microscopia óptica realmente mas é bom para vocês verem que tem um plano, tem o mundo das ideias de Platão, né? E o que vocês veem em microscopia óptica, que seria a sombra projetada na caverna, tá bom? Bom, quais são as especializações da membrana plasmática? Nós temos, então, por exemplo, as microvilosidades. O pessoal confunde muito quando vai ver essa lâmina, porque o pessoal confunde a microvilosidade com a vilosidade intestinal. A vilosidade intestinal é uma dobra do tecido, tá bom? Então, nos nossos intestinos, o tecido se dobra, formando vilosidades. Mas as células, nessa porção voltada ao lúmen do intestino, a membrana plasmática apresenta esses vírulos aqui, né? E eles, como são micro, né, são chamados de microvilosidades. A microscopia óptica, isso parece uma vassourinha em cima da célula, né? As farpas de uma vassourinha, né? Então, ele é cunhado de Bordon e escova, tá bom? Vocês não conseguem ver, até dependendo de uma preparação, né? Por exemplo, se for científica, vocês até conseguem ver as velocidades aqui, mas nas nossas lâminas, talvez nós com certeza a gente não consegue ver dessa forma tão individualizada aqui, tá bom? Para que servem essas estruturas aqui, esses vírus? Isso aqui isso é um padrão biológico que nós encontramos em vários momentos, né, evolutivos, em vários seres vivos, né? Isso é uma forma de aumentar a superfície, né? Isso a gente vê bastante em plantas, nas folhas das plantas, a nossa própria mão, né, cheia de dedo, né? Então, é uma forma de aumentar a superfície.
Porque se eu pegasse essa extremidade aqui e essa extremidade aqui, supondo que isso fosse um cordão, e esticasse, eu teria uma superfície enorme aqui. Então é uma forma de aumentar a superfície, aproveitando o mínimo de espaço possível. Será que vocês entenderam isso? Então, se aqui fosse liso, por exemplo, eu teria uma superfície X. Mas como aqui é todo cheio de dobras, eu tenho uma superfície 10x no mesmo espaço, tá bom? No mesmo comprimento aqui. Daí eu geralmente desenho na lousa, eu explico melhor isso aqui, mas eu acho que conseguiram entender, né? Além das microvelocidades, eu tenho a velocidade do intestino, então, que também aumenta a superfície de absorção. Então, o intestino, principalmente o intestino liso, né, ele é uma máquina de absorção, né, o duodeno de bloquinhos de construção, né, de macromoléculas, né, intestino grosso de água e outros sais minerais, né? E também aqui eu não entrei muito nesse detalhe, porque eu vou falar mais lá na histologia. Nós temos proteínas integrais aqui que ancoram essa célula aqui numa lâmina que fica na base das células. Por isso que ela chama lâmina basal. Muitos livros didáticos empregam o termo membrana basal, mas eu não gosto. Eu acho que o Junqueira também emprega o termo membrana basal, que dá a impressão de ser uma membrana, né, plasmática, alguma coisa. Geralmente nós chamamos isso de lâmina basal. São proteínas. Aqui existem várias proteínas, né, e outros elementos aqui que separam um tecido do outro, porque aqui embaixo existiria um outro tecido que seria o tecido conjuntivo. Um tecido nunca pode estar em contato com o outro, senão eles perdem as suas especificidades, né? E além disso, um tecido sempre tem que estar ancorado aqui, né? E ele é ancorado por essas proteínas integrais, essas integrinas aqui, que tem a ancorina também, mas nós vamos abordar isso um pouco mais para frente, tá bom? Além disso, quando você for, né, no caso, né, quando você for no RU, quando você estiver então aí na sua casa comendo alguma coisa, logicamente que o alimento não vai poder passar por entre as células, né? Por entre as células no espaço intercelular, senão vai acontecer o quê? O alimento vai cair na sua cavidade abdominal, você vai ter uma sepse e vai morrer, né? Imediatamente. Então, o que vai acontecer aqui é que existem várias especializações aqui da membrana. Aqui a membrana entre uma célula e a sua célula vizinha se fusiona, dando origem a um tipo de especialização chamada junção de oclusão, tá bom? Depois nós temos que ter uma junção aqui chamada junção de adesão. Ela forma um cinturão nessa célula aqui. Eu não estou demonstrando a tridimensionalidade aqui, porque eu creio que eu mostro isso na apostila de aulas práticas para vocês, tá bom? E nós temos pequenos botões aqui que são formados em uma estrutura bem especializada, que é essa aqui que vocês estão vendo do lado esquerdo de vocês, que são os desmossomos. Não está representado aqui, mas aqui existem ganchinhos e eles prendem uma célula a outra, né? Que são chamados desmogloínas e escaderinas, né? E aqui os filamentos intermediários.
nós vamos voltar a falar muito em desmossomo no citoesqueleto, tá bom? Então, o desmossomo, ele é uma forma que as células encontram de ficar muito presas umas às outras. O desmossomo, ele geralmente, então, é a união de uma estrutura proteica especializada de uma célula com a estrutura proteica especializada de uma célula seguinte. Mas ele também pode existir aqui na base da célula, na porção basal da célula. Só que acontece que a porção basal da célula, dessa célula aqui, né, no caso, olha para a lâmina basal, que é uma substância acelular, né? Ela é feita de proteínas, etc., sintetizadas por essas próprias células aqui. Então, aqui, quando ele está localizado na porção basal, essa estrutura proteica aqui, que vocês estão vendo aqui em azul, ela só vai ter do lado celular. Então, mais outras proteínas se engancham aqui, por exemplo, ao colágeno, né? E então, como aqui eu vou ter metade da estrutura, eu vou ter estruturas chamadas N-desmossomos, tá bom? Então, eu tenho a junção de oclusão, a junção de adesão, os desmossomos, os M-desmossomos, essas proteínas que se ligam e ancoram as células, a lâmina basal. Eu tenho as microvilosidades, né? Aqui nessa porção apical das microvilosidades, eu tenho aquelas glicoproteínas, né? Que são proteínas que possuem açúcar e elas possuem, nesse caso aqui, função enzimática, né? Como eu falei para vocês na aula passada, ela transforma os dímeros que o estômago lá não conseguiu quebrar em monômeros. E daí os monômeros entram dentro da célula, daqui eles vão para a corrente sanguínea e nutrir, fornecer os bloquinhos de construção para a nossa própria sobrevivência e manutenção das células, né? Tá bom? Bioquimicamente, as membranas plasmáticas podem ser completamente diferentes. A composição bioquímica das proteínas e dos elementos da membrana plasmática, né? Por exemplo, as mitocôndrias, que são organelas que possuem 2 unidades de membrana, eu não sei se vocês se lembram, a da bactéria ancestral e a do hospedeiro ancestral, a membrana interna é completamente diferente da membrana plasmática externa, né? Tá bom? E aqui eu tenho 2 membranas, né? Como já falei para vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo, se vocês estão vendo por celular ou computador. Esse espacinho branco aqui, onde eu estou passando a seta, é a porção hidrofóbica de uma membrana plasmática. E aqui, aonde eu estou passando a seta agora, é o espaço intercelular, ou seja, o espaço entre as células, e aqui eu já tenho uma outra membrana plasmática. E nessa aula prática eu explico por que as porções hidrofílicas, as cabeças hidrofílicas ficam mais eletrodensas, ou seja, mais escuras, e a porção hidrofóbica fica elétron transparente ou translúcida, né? Daí eu falo sobre tetróxido de ósmio, etc, etc. E como se prepara, como se faz uma preparação para a microscopia eletrônica de transmissão, né? Então, como esse assunto está relacionado à prática, eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas para eu produzir isso aqui, eu tenho que usar eu tenho toda uma técnica para fazer isso aqui, né? Onde está mais escuro é porque os elétrons não passaram com facilidade, porque isso aqui está impregnado com chumbo. Mas depois eu vou tratar isso melhor. Se vocês quiserem dar uma adiantada e dar uma olhadinha
lá na apostila, por mim tudo bem, tá bom? Então vocês estão vendo aqui as microvilosidades que aumentam absurdamente a superfície de absorção das células intestinais, tá bom? Aqui vocês estão vendo o espaço intercelular, né? Aqui a junção de oclusão e a junção de adesão. Esse empoeiradinho aqui que vocês estão vendo aqui são as partes glicídicas das glicoproteínas, né? Aqui existem muitas glicoproteínas aqui nessa parte superficial da célula, né? Eu só estou pegando uma partinha de cima da célula, né? E essas glicoproteínas, essas partes glicídicas das glicoproteínas, elas aparecem como uma poeirinha aqui em cima. É lógico que não dá para nós visualizarmos os açúcares aqui, as cadeias de carboidratos aqui. E existe também uma outra especialização da membrana plasmática, que se chama estereocílios. Estéreo é porque eles não têm movimento. E como eles são invaginações da membrana muito longas, eles parecem cílios, mas não tem nada a ver com cílio, tá bom? Porque os cílios se movimentam, eles têm uma estrutura aqui completamente diferente dos estereocílios, etc., né? Os estereocílios, no nosso caso, nós encontramos só nos meninos, né? Eles são encontrados no epidídimo, e aqui ficam, sobre esses estereocílios, ficam os espermatozoides, né? Eles são importantes para ocorrer a maturação do espermatozoide, aqui porque vai ocorrer troca de substâncias aqui entre a célula aqui que vai liberar substâncias e os espermatozoides, né? Eles vão ficar aptos, né? Vão ficar maduros, aptos para fecundarem o óvulo, né? Então só existem nos meninos os estereocílios, tá bom? Bom, então novamente aqui é uma micrografia eletrônica de transmissão, aqui está com um aumento gigantesco, né? Infelizmente eu estou sem a escala aqui, eu detesto não mostrar a escala, mas infelizmente aqui eu vou procurar ver se eu tenho essa figura com escala. Aqui eu estou vendo parte das velocidades aqui, das microvelocidades, desculpem. E estou vendo um recorte de duas células. Eu tenho uma célula esquerda e uma célula direita. Eu acho que vocês conseguem ver aqui uma estriação, vários filamentos bem fininhos aqui. Isso são proteínas, são actina, uma proteína chamada actina, porque essa velocidade precisa ser sustentada. Só com membrana plasmática ela não fica a velocidade, né? Então essas microvelocidades, elas são sustentadas por diversas proteínas fibrosas chamadas actina. Por que actina? Porque elas também têm que ser um pouco flexíveis, não pode ser outra proteína do citoesqueleto mais estável, vamos dizer assim. Porque senão a hora que passasse o alimento aqui ia quebrar, ia romper tudo, né? Todas essas microvelocidades aqui. Ocorre do epitélio ser, sim, levado embora com um pouco de alimento, com um alimento, mas no caso do nosso epitélio intestinal, das células que formam o epitélio intestinal, nós temos uma divisão celular muito rápida, né? É por isso, por exemplo, que em radioterapia ocorre, ele ataca as células que dividem muito rapidamente, né? Se a pessoa faz quimioterapia, a quimioterapia ela influencia na célula tumoral e nas outras células que se dividem muito rápido, como a
do epitélio intestinal e como as células do epitélio folicular, que produz o cabelo, né? Por isso que a pessoa perde o cabelo, tá bom? Infelizmente, ainda esses tratamentos, eles interferem na divisão da célula tumoral, mas também na divisão da célula saudável. E fica mais evidente nas células que se dividem muito, como as células dos nossos epitélios, tá bom? Então aqui eu tenho a microvilosidade, aqui eu tenho uma fusão mesmo de membranas, porque nenhum alimento pode passar, nada pode passar pelo espaço intercelular. Depois eu tenho um cinturão aqui feito, inclusive de actina, que é a junção de adesão. E eu tenho aqui os botões, que agora vocês não vão conseguir perceber, porque eu esqueci de pôr uma figura tridimensional aqui, já que eu mostro em aula prática. Eu tenho esses botões aqui que se arranjam como se fossem umas garrinhas aqui, uma se agarrando na outra no espaço intercelular, que são os desmossomos. Por exemplo, nós temos muitos desmossomos na pele. É ele que garante que quando eu dou o beliscão, se eu der o beliscão em alguém, a pele não vai sair junto, né? Porque as células estão firmemente aderidas através dessas estruturas chamadas desmossomos. E nós observamos os desmossomos em aula prática, tá bom? E as microvilosidades também em aula prática, mas a microscopia óptica, tá? E aqui são as junções de comunicação que eu já mencionei para vocês, que estão relacionadas lá à sinalização célula-célula, né? Ela é formada por 6 unidades quaternárias, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, é um hexâmero que a gente chama, né? E é uma proteína que forma um poros aqui. Aqui eu tenho uma célula, vocês estão vendo uma membrana plasmática aqui, uma unidade de membrana aqui, outra unidade de membrana aqui e o espaço intercelular aqui. E eu tenho conectando uma célula a outra, essas proteínas transmembranas em forma de poros aqui. E elas fazem com que várias células respondam ao mesmo estímulo, respondam ao estímulo quase que ao mesmo tempo, formando um sensício, né? Como eu já falei para vocês. Então, essas junções são bem importantes aqui, tá bom? Bom, o próximo assunto, para a próxima aula, daí a gente vai ter uma parte 3, tá bom? Que daí nós vamos falar sobre o transporte através da membrana e o transporte em bloco. São duas coisas bem distintas, tá bom? Mas por hoje nós ficamos por aqui, porque eu acho que já tem bastante coisa para ser estudada, né, gente? Então, muito obrigado pela atenção até o momento. Cuidem-se e, se puder, por favor, fiquem em casa, porque hoje, né, nós sabemos que a doença não afeta só o pulmão, é uma doença sistêmica, o Covid-19 é uma doença sistêmica, ele pode causar vários problemas de coagulação e trombose na corrente sanguínea e inviabilizar muitos órgãos, como os rins, o fígado, causar AVC e outros problemas, cardiopatias várias, etc. Tá bom? Então, tentem ficar em casa e não ficar saindo da casa, né, para não contaminar seus pais, né? Se saírem, se precisarem sair, procedam de forma correta, né? Ao chegarem, deixem os sapatos fora da porta, né, de entrada, entrem com meia ou descalços e já vão para o banheiro imediatamente, tomar banho, inclusive lavar a cabeça, né, e colocar a roupa que vocês usaram para lavar, né. Vocês mesmos lavem, né, não deem para a mãe nem para o pai lavar, né, tá bom? Então, muito obrigado, tudo de bom
eu acho que esse próximo tema eu só vou abordar semana que vem, né? Não sei ainda, vamos ver, que eu queria dar uma boa corrida nessas aulas aqui, que antes de nós voltarmos à normalidade, eu queria ter todas as minhas aulas gravadas. Tá bom? Muito obrigado, viu? Tudo de bom para vocês. Se tiverem alguma dúvida, se ficou, deve estar cheio de errinho aí, porque vocês sabem que eu me confundo mesmo. Se acharem algum erro, vocês podem tranquilamente apontar aí, tá? Sem problema nenhum. Se ficou alguma coisa incerta, alguma dúvida, também podem apontar aí. Se tiverem alguma sugestão, também eu adoro sugestões, eu não tenho problema nenhum com críticas, tá bom, gente? Realmente não tenho mesmo. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau.